A vida é um espelho. As pessoas que aparecem no seu caminho refletem as partes de quem você é. As pessoas que você gosta mostram o seu lado amoroso e gentil. As que despertam incômodo revelam os lugares dentro de você que talvez ainda precisem de cura. Todas as relações são espelhos que te oferecem a chance de se enxergar com mais verdade, evoluir e se transformar. A vida é um espelho e hoje vamos fazer um mergulho nas profundezas desse existir, onde as conchas se abrem devagar e revelam um tecido invisível que nos conecta, o amor que nos reconhece, nos refaz e nos costura uns aos outros. Eu sou Alessandra Sieri, sou supervisora clínica, psicóloga, pedagoga, escritora, professora, terapeuta do esquema e sou também idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos, legalmente instituída com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares de vulnerabilidade, como abrigos de crianças e adolescentes. Da integração entre a psicologia e a pedagogia, surgiu a forma de supervisão clínica que eu compartilho, uma prática alicerçada no rigor da ciência, mas nutrida pela força dos vínculos autênticos. Mais do que qualquer método científico, eu sou feita de encontros que deixam marcas, que tocam e transformam. Estar verdadeiramente com o outro é para mim um gesto de coragem e uma escolha consciente de presença total. E esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui, cada episódio nasce de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me acompanha desde os episódios anteriores, já sabe que esse podcast nasceu para te lembrar que a cura verdadeira não mora nas teorias, mas no encontro real, no afeto que toca, no viver que transforma. No último episódio, A Colcha de Retalhos, falamos sobre como cada dor pode se transformar em um ponto de costura e cada história em um pedaço essencial do tecido da humanidade. Depois dele, começamos juntos a costurar a nossa grande colcha de retalhos. Cada história, cada dor, cada coragem compartilhada vem ganhando forma e cor nesse tecido que nos une. Desde então, eu venho testemunhando alguns movimentos especiais, como capítulos sendo escritos, histórias sendo contadas, livros no forno e também comentários como esses da minha meta supervisionanda Jo, que me disse: Ali, ouvindo o episódio da Colcha de Retalhos, eu fui para um lugar que poucas pessoas conhecem e eu me inspirei em escrever sobre a minha história que mistura dor e vergonha. Acho que a Jo nem imagina quantas pessoas se identificam com esses sentimentos dela quando pensam em compartilhar a sua história de vida. Por um motivo ou por outros, por dor, vergonha, talvez também por muito medo, existem ainda diversos espaços vazios de retalhos que ainda esperam para ocupar o seu lugar na nossa colcha. Mas mesmo que ausentes, esses retalhos, ainda assim, fazem parte da colcha de retalhos, nos lembrando que há histórias que só podem ser costuradas quando encontramos fôlego para mergulhar até onde elas se escondem. Por isso, essa é a nossa proposta desse episódio. Um mergulho mais profundo, um mergulho nas profundezas da alma, onde o oceano interior revela tudo aquilo que a superfície não pode contar. No fundo do oceano, a luz demora a chegar. Nas profundezas do oceano, vivia um polvo, aqui chamado de Mariel, de coração sensível, mente imaginativa. Mariel nasceu numa família de polvos e tinha um dom raro de mergulhar fundo nos seus pensamentos, como quem visita grutas submarinas escondidas. Sua percepção era tão aguçada que parecia enxergar o que ninguém via, como os peixes que percebem até no escuro os movimentos mais sutis da vida. Mas essa mesma sensibilidade que o tornava especial também o deixava vulnerável. Desde muito pequeno, Mariel era cuidado por um polvo sombrio chamado múrsulo,
de olhar profundo, envolto por um brilho hipnótico que cintilava entre o medo e o fascínio. Esse polvo não era apenas uma criatura qualquer do oceano, era uma figura de apego, um ser misterioso que o acolhia em meio à solidão das marés e cuja presença parecia ao mesmo tempo ameaçadora e protetora. Mariel confiava em Múrsulo, e Múrsulo ensinava que naquele mar perigoso Mariel precisava ser perfeito, que não podia errar, que devia sempre saber o que fazer. Algo havia de encantador na maneira como Múrsulo se movia. Os seus tentáculos dançavam como correntes de energia viva, capazes de afastar o perigo e devolver um estranho senso de segurança. O polvo possuía dons mágicos. Ele criava redemoinhos de luz, hipnotizava com palavras doces e prometia poder àquele que o ouvisse. Prometia força, controle e perfeição. Quando era pequenininho, Mariel não tinha muita escolha senão acreditar nas vozes de Múrsulo. Afinal, o mar podia ser um lugar assustador e aquelas palavras, ainda que duras, soavam como cuidado. Múrsulo acreditava, em sua forma distorcida de amor, que estava protegendo Mariel do sofrimento. Por isso, sussurrava vez após vez as mesmas frases. Seja impecável, Mariel. Não falhe, não mostre fraqueza. O mar castiga quem erra. E ele dizia isso como quem tenta salvar um filho das ondas. E Mariel, tão pequeno e tão confiante naquele protetor, acreditou. De tanto ouvir essas palavras ecoando em sua mente, passou a tomá-las como verdades. E com o tempo, Mariel já não precisava mais de Múrsulo para repeti-las. Essas palavras ecoavam por conta própria, como um canto antigo que se confundia com a própria respiração. E assim, o que antes era encanto virou prisão. O polvo sombrio Múrsulo, que um dia representou segurança, se tornou a voz interna que impedia Mariel de cantar. E foi assim que, no coração daquele vasto oceano, Mariel aprendeu a silenciar a sua própria voz, acreditando que para ser amado precisaria ser perfeito. As vozes rígidas de Múrsulo eram tão pesadas que, na tentativa de se aquecer, como quem se cobre com uma colcha de retalhos das conexões humanas, Mariel acabou construindo uma concha gigante e rígida para se proteger, feita não de tecidos, mas de camadas duras, rígidas e espessas. Aliás, isso foi algo que Mariel ficou expert em fazer, a construção e a manutenção constante dessa concha, que quanto mais o protegia, mais o isolava, mais se tornava sua colcha de solidão. Dentro dela havia silêncio, escuridão. Mariel sentia estar seguro, mas ao mesmo tempo também se sentia preso. Como uma sereia que ouviu dizer daquele oceano que perdeu sua voz e perdeu as pernas, Mariel perdia a vitalidade a cada vez que se recolhia na concha. Sempre que tentava sair, as falas do polvo, que se tornaram as suas próprias, o fazia acreditar que era pequeno, falho e insuficiente. Você não vale nada, você é incapaz, você não é digno de ser amado por quem se é, você não merece descansar. E essas vozes internalizadas só perpetuavam a tristeza, o medo, a vergonha, as dores de Mariel, que se misturavam também com impotência e solidão. Então, para que sair da concha? Ele, paralisado pelo medo, vivia dentro da sua concha e não saía dela. E assim o jovem vivia aprisionado. Ele até sonhava em nadar livremente entre os corais, em cuidar dos jardins de algas, em consertar conchas quebradas com seu talento único para restaurar o que parecia perdido. Sonhava até em ensinar os outros peixes a verem beleza onde o oceano parecia cinza.
mas a própria concha que construiu para se proteger, hoje o prendia. Até que um dia, a dor dentro dele era tanta que começou a se expandir de tal forma como se o próprio oceano o chamasse de volta para a vida. Uma pequena fenda da sua concha se abriu e por essa fresta entrou um fio de luz onde Mariel pôde ver um jardim de corais. A terapia é o jardim secreto do oceano, onde a vida renasce nas fendas do que foi quebrado. É o lugar onde as dores se tornam nutrientes e o tempo jardineiro paciente cuida do que parecia morto. No jardim de corais, tudo cresce devagar, mas com cor, com textura, com beleza. E é ali que Mariel aprende que até o que foi ferido pode florescer outra vez. Foi lá que ele se sentiu vivo e decidiu voltar a frequentar aquele lugar tão lindo. No jardim secreto da terapia, nesse cenário que os testes revelaram a sua verdade. Eles mostraram como espelhos a sua sensibilidade como um dom, mas também revelaram níveis altos de autocrítica, de ansiedade e rigidez. Mostraram sua criatividade viva, mas sufocada por um medo profundo de não ser suficiente. Revelaram ao mesmo tempo a sua capacidade imensa de se dedicar e a exaustão de carregar uma concha com um peso maior do que deveria. Naquele jardim de corais havia uma polva diferente de múrsulo que o guiava, a Alina Coralina. A Alina Coralina era uma polva de luz suave, cujos tentáculos se moviam como fitas de seda dançando com as correntes do oceano. Diferente de múrsulo, ela não envolvia Mariel para prender, mas para acolher. O seu toque não exigia perfeição, apenas presença. A Alina Coralina não chamava Mariel para ser melhor e nem para provar o seu valor. Ela chamava Mariel apenas para existir, para se permitir respirar de novo, mesmo entre as fendas, mesmo sem saber ainda como nadar para longe. Nos encontros com a Alina Coralina, o oceano parecia se tornar mais claro. A água ganhava cor, os corais, antes apagados pela sombra da autocrítica, voltavam a pulsar com tons de rosa, laranja, amarelo e azul. Cada palavra dela era como um pequeno sopro de vida, e cada silêncio um convite para escutar o que Mariel havia esquecido de ouvir, a sua própria voz. Alina Coralina não apressava. Ela sabia que as conchas não se abrem à força, se abrem com calor. E assim, com a delicadeza de quem entende o tempo do outro, Alina Coralina o guiava a olhar para dentro da sua concha, não como prisão, mas como abrigo que agora podia ser habitado com amor. E foi ali, entre os corais, que Mariel começou a perceber que a pérola que procurava fora sempre esteve dentro dele, apenas encoberto pela areia das exigências e dos medos. Alina Coralina o ensinava a nadar devagar, a confiar nas próprias marés. E pela primeira vez, Mariel não sentiu vontade de fugir do fundo do mar. Sentiu vontade de permanecer, de florescer, exatamente ali, onde antes achava que só poderia se afogar. Com o tempo, Mariel aprendeu com o jeito de ser de Alina Coralina. Descobriu que a capacidade de ser compassivo, flexível e criativo já existia dentro dele, apenas adormecida sob camadas do medo e autocrítica. Mariel, sem saber, estava aprendendo que descreve artigos científicos como um artigo científico de Sálicro chamado O Adulto Saudável na Terapia do Esquema, utilizando a metáfora do polvo. Aquele que coordena com graça e consciência todos os seus braços, integrando razão, emoção, limite e ternura num mesmo movimento vivo e pulsante. Hoje, Mariel é um polvo sábio, é flexível, é forte,
Com um braço ele afasta a crítica, criando o espaço silencioso onde a compaixão e a autocompaixão florescem. Com o outro braço, acolhe a criança ferida, envolve essa criança como um casulo que aquece e protege. Com o terceiro braço, busca a conexão, tocando os outros com curiosidade e ternura, sem medo de se deixar ver. Um quarto braço se ergue firme como uma âncora, sustentando os limites realistas que mantêm o equilíbrio do oceano ao seu redor. Com o quinto braço, aprende, observando com os olhos amplos e mente aberta, capaz de ver o todo, o claro, o escuro, sem se perder em nenhum. Com o sexto braço, cria, moldando beleza nas correntes do inesperado, transforma detritos em arte, dor em sentido, caos em dança. Com o sétimo braço, cuida de si, lembrando que até os seres mais sábios precisam descansar nos recifes do afeto. E o oitavo braço, toca o invisível, o braço da esperança, que sente o movimento das marés internas e confia que a vida, mesmo nas profundezas, continua pulsando. Assim como propõe Sálicro no artigo científico, o polvo é a imagem viva do adulto saudável, aquele que observa com atenção, sente com profundidade, age com sabedoria e, acima de tudo, se move com elegância entre as marés da existência. Cada braço é independente, mas responde a um mesmo coração, o centro lúcido, calmo e compassivo do adulto saudável. Aprendemos isso com Paul Perry e outras referências da terapia do esquema. Mariel aprendeu a coordenar suas ações com flexibilidade e elegância, transformando o que antes era sobrevivência em sabedoria. Quando Alina Coralina o encontrou, Mariel ainda lutava contra suas marés internas. Hoje ele se move com o próprio oceano, sereno, atento, consciente. Não precisa mais esconder os seus tentáculos por medo de ferir ou ser ferido. Agora, ele usa esses tentáculos para sentir, criar e se conectar. E quando as águas voltam a turvar, ele não foge, apenas repousa seus braços sobre o fundo do mar, confia em Alina Coralina até que a areia volte a assentar. E foi assim que Mariel entendeu que ser inteiro não é nunca mais sentir dor, mas ter braços suficientes para abraçá-la. E foi assim que, pouco a pouco, Mariel começou a sonhar. Ele passou a sonhar em nadar livre fora da concha. O que Mariel não sabia é que dentro da concha de Alina Coralina também existiam vozes antigas, sussurros que diziam que ela precisava ser perfeita, que não podia errar, que devia sempre saber o que fazer. Eram ecos de outros mares, vozes que um dia cobraram excelência em nome do amor e que com o tempo ela confundiu com o som do dever. E ao olhar para Mariel, algo inesperado aconteceu. Ela se viu refletida nele, como quem olha para um grande espelho d'água. Nos olhos dele, viu suas próprias correntes internas, suas exigências disfarçadas de cuidado, suas dores escondidas sob máscaras de força. E naquele reflexo, percebeu as vozes que a aprisionavam. Aquelas vozes que aprisionavam Mariel eram como as vozes que murmuravam dentro dela. Eram as vozes de Múrsulo, que ecoaram em dois corações que enfim se reconheciam. E foi justamente por isso que, por tanto tempo, Alina Coralina hesitou em colocar o seu retalho na grande colcha de retalhos da vida. Não porque não quisesse, mas porque lá no fundo ainda acreditava que o retalho dela não seria bonito bastante, que destoaria das cores dos outros retalhos, que revelaria imperfeições demais. As mesmas vozes que um dia disseram a Mariel que ele precisava ser impecável, que o amor só era possível sem erro, também ecoavam dentro de Alina Coralina. Mas a vida tem um jeito curioso de nos mostrar o que precisa ser visto. E como Alina Coralina sempre foi muito dedicada, ela frequentava o Recife das Marés. A supervisão é o Recife onde as marés se encontram, misturando águas antigas e novas.
Ali, correntes de experiência e emoção se tocam, trocando nutrientes vitais. E durante um encontro no Recife das Marés, onde correntes diferentes se encontram e se transformam, Alina Coralina sentiu algo se mover dentro dela. Em meio a uma dessas conversas em que as marés emocionais se misturam, ela sentiu algo se romper por dentro. Foi o reconhecimento. Enquanto compartilhava o processo de Mariel, percebeu que falava também de si, que o medo que o impedia de nadar livremente era o mesmo que há anos a mantinha dentro da própria concha. E foi assim que o mar se fez espelho mais uma vez. No reflexo de Alina Coralina, as outras polvas do grupo do Recife das Marés se viram também. Cada uma daquele grupo de supervisão se reconheceu no brilho do olhar da outra, as mesmas vozes críticas, o medo de falhar, a mesma concha disfarçada de força. Mariel, Alina Coralina e todas elas, reflexos de um espelho profundo. Foi ali, naquele instante de vulnerabilidade compartilhada, que algo se abriu. Mariel, sem saber, havia iluminado o interior da concha de Alina Coralina e da concha de todas as outras que estavam conectadas nesse encontro. Alina Coralina, talvez até pela primeira vez, se deixou tocar pela luz que Mariel aprendeu com ela a deixar entrar. E naquele encontro do Recife das Marés, Alina Coralina e Mariel se encontraram além dos papéis de terapeuta e paciente. Eram dois seres humanos do oceano, dois corações atravessados pelas mesmas correntes, descobrindo que é no encontro das imperfeições e não na ausência delas que nasce a verdadeira cura. O que Alina Coralina ouviu naquele encontro das marés foi exatamente o que eu gostaria de dizer para minha meta supervisionanda Jo, que me mandou aquela mensagem depois de ouvir o episódio da coxa de retalhos, e para tantas outras pessoas que se identificam com aquelas dores, de sentimentos de vergonha, de medo, e para você que me ouve agora. Alina Coralina, presta atenção. Você é uma pessoa extremamente especial, uma terapeuta muito dedicada que merece ser amada só por existir, do jeito que você é. Meu amor, respira. Essas vozes que te ferem não são suas. Elas nasceram de faltas emocionais e não de verdades. A verdade é que você vale muito, mesmo quando você se sente pequena. Você tem brilho, você tem bondade, você tem força, e nada disso depende do que você faz, mas sim de quem você é. Você é capaz, você é digna de amor. Você não precisa se esconder e nem provar nada. O amor que cura é aquele que te vê inteira, e eu te vejo. Mariel tem muita sorte de ter você na vida dele, assim como todos os seus pacientes e como todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Essas palavras entraram como corrente morna na sua colcha, e Alina Coralina se permitiu acreditar nelas. E aquele encontro foi um mergulho profundo em direção a si mesma. Alina Coralina percebeu que cuidar do outro exige, antes de tudo, se permitir ser cuidada. E foi então que Alina Coralina costurou, enfim, o seu retalho na colcha. Um retalho feito de humildade e ternura, bordado com fios de verdade e imperfeição. E quando ela costurou, algo mudou no mar, porque lá naquela supervisão no Recife das Marés, quando Alina Coralina fez isso, ela inspirou todas as integrantes do grupo a fazerem o mesmo também. E por isso, as águas do mar ficaram mais claras, o jardim de corais ganhou um novo tom, e o oceano inteiro pareceu respirar diferente, como se finalmente tivesse aprendido que é no encontro entre quem cura e quem é curado que o amor encontra sua forma mais profunda. O jardim de corais ficou mais vivo, e o som das vozes antigas que antes ordenavam silêncio foi substituído por um canto novo, o som da humanidade compartilhada.
Talvez a vida seja um grande espelho d'água, onde todos nós, em algum momento, nos reconhecemos. Como eu escrevi no livro Reflexos de Transformações, o outro é um espelho. Assim como quando olhamos no espelho, em um encontro, nos vemos refletidos no outro. O outro é um espelho, e por meio desse reflexo único de cada encontro, de cada conexão, surgem reflexões que transformam. Mariel, com o seu medo de errar, é o reflexo de quem se esconde para ser amado. A Lina Coralina, com a sua doçura, é o reflexo de quem cuida e que vem se entregando a ser cuidada também. A Jo, ao transformar dor e vergonha em palavra, é o reflexo de quem tem coragem de costurar o primeiro ponto da própria história. Eu e você estamos conectados. E nós nos conectamos a cada pessoa que estiver ouvindo esse episódio. Somos parte da mesma colcha de retalhos. Cada um carrega um pedaço da dor do outro, um tom, uma cicatriz, uma esperança, um sonho. É assim que nos conectamos também a toda a humanidade. Quando um se acolhe, o outro aprende a se ver também. E é assim que o amor se faz, de fios que atravessam oceanos e unem o que antes estava separado. Por isso a sua voz, que antes era calada, também fala pelo outro que ainda não tem coragem de se expressar. Quando você abre a sua concha, a sua luz ilumina o oceano inteiro, inevitavelmente. Que esse episódio te lembre de que sua dor também é cor, porque é nas fissuras que a luz encontra passagem. E que o amor, quando reconhece o outro dentro de nós, não apenas cura, ele movimenta o oceano inteiro. Eu sou a Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que nas próximas marés você se permita ir da sua concha à nossa colcha de retalhos, porque é quando a concha se abre que toda a nossa colcha se completa.